A Máquina do Tempo, obra de H. G. Wells, parte 3. Imediatamente, uma criatura graciosa com um vestido de xadrez branco e púrpura repetiu o meu gesto e, para o meu assombro, imitou o ruído do trovão. Fiquei estupefato, embora o sentido daquele gesto fosse bem claro. Abruptamente, uma dúvida se me formou no espírito. Seriam loucas todas essas criaturas? Vocês não podem imaginar como essa ideia me abalou. Sempre acreditei que no século 800 e pouco a humanidade estaria infinitamente à nossa frente em conhecimentos científicos, artes e tudo mais. De repente, uma criatura dessa época me fazia uma pergunta que a colocava no nível de uma criança nossa de 5 anos. Na verdade, ela me perguntara se eu tinha vindo do sol numa trovoada. Isso punha por terra o juízo que eu fizera a respeito deles, baseando-me nos seus trajes, na sua compleição franzina e nas suas feições delicadas. Fui invadido por uma onda de desapontamento. Por um momento pensei que havia construído a máquina do tempo em vão. Fiz que sim com a cabeça. Apontei de novo para o sol e imitei o ribombar do trovão. Com tal força que eles se assustaram. Recuaram alguns passos e fizeram-me uma reverência. Um deles se aproximou com uma guirlanda de flores magníficas e inteiramente desconhecidas para mim, e passou-a em volta do meu pescoço. O gesto foi recebido com melodiosos aplausos. Logo puseram-se a correr para aqui e para lá em busca de flores, que atiravam, rindo, sobre mim, de modo que em pouco tempo fiquei literalmente sepultado. Vocês que não estavam lá para ver, dificilmente podem imaginar as flores delicadas e maravilhosas que séculos e séculos de cultivo haviam produzido. Um deles propôs que a brincadeira fosse apresentada no edifício mais próximo e conduziram-me em direção a um enorme prédio cinzento de pedra lavrada, por trás da esfinge de mármore branco, que durante todo aquele tempo parecera estar ali a nos observar com um sorriso irônico diante de minha perplexidade. Enquanto os acompanhava, divertia-me interiormente com a lembrança de minhas confiantes previsões sobre a posteridade que, a meu ver, seria profundamente austera e intelectualizada. O edifício tinha uma entrada imensa e era todo ele de proporções colossais. Eu estava, naturalmente, muito ocupado em observar crescente multidão daqueles pequenos seres e os enormes portais que se encancaravam diante de mim, escuros e misteriosos. Minha impressão geral daquele mundo que me cercava era de uma profusão de arbustos e flores admiráveis, um jardim de há muito abandonado, mas não invadido pelo mato. Esparsas aqui e ali, em meio aos arbustos, como se fossem plantas silvestres, brotavam um certo número de estranhas flores brancas, de largas pétalas de cera dispostas em compridos cachos. Não pude examiná-las melhor. A máquina do tempo ficou abandonada sobre a relva, entre os rodoendros. O arco da entrada era ricamente trabalhado, mas, é lógico, não pude examinar os relevos de mais perto. Pareceram-me no estilo dos antigos ornamentos fenícios e fiquei impressionado com o seu mau estado de conservação. À entrada, várias outras pessoas também vestidas esplendidamente vieram ao meu encontro. E assim fui entrando em meus trajes pesados do século XIX, que deviam parecer bastante grotescos, um garrido festão em torno do pescoço e cercado por aquela multidão torvilhante de vestes coloridas, de braços e pernas alvos, numa algazarra de risos e vozes palpitantes. O grande portal abrira-se para um imenso salão cujas paredes eram forradas de um tecido escuro,
Não havia luzes no teto e as janelas, em parte com vidraças coloridas, em parte sem vidraças, deixavam coar uma luz suave. O piso era feito de enormes blocos de um metal branco e duro, sim, de blocos, e não de chapas ou de placas, e estava tão gasto pelos passos de inúmeras gerações que os trechos mais pisados pareciam pequenas valas, transversalmente ao comprimento da sala. Via-se inúmeras mesas talhadas em blocos de pedra polida, de uns 30 centímetros de altura, sobre as quais se encontravam montes de frutas. Algumas eu reconheci como sendo framboesas e laranjas hipertrofiadas, mas na sua maior parte me eram desconhecidas. Espalhado entre as mesas havia um grande número de almofadas. Sobre elas se sentaram meus guias, fazendo-me sinais para que os imitasse, com uma deliciosa ausência de cerimônia. Começaram a comer as frutas com as mãos, jogando as cascas, os caroços e os bagaços pelas aberturas redondas nos lados das mesas. Não me fiz de rogado para seguir-lhes o exemplo, pois estava com muita fome e também muita sede. Enquanto comia, pude contemplar o salão mais detidamente. Talvez o que mais me impressionou foi o seu aspecto de abandono e destruição. As janelas de vidraças coloridas, com desenhos geométricos, estavam quebradas em vários lugares. As cortinas que pendiam no fundo do salão achavam-se cobertas de pó. A própria mesa de mármore em que eu estava apresentava as bordas partidas. Nada obstante, o efeito geral era de opulência e pitoresco. Havia cerca de 200 pessoas comendo ali e a maioria sentada tão perto de mim quanto o espaço permitia. Observava-me com interesse, os olhinhos brilhando por cima das frutas que devoravam. Todos estavam vestidos com o mesmo tecido de seda, leve mas resistente. Sua alimentação constituía-se unicamente de frutas. Essa gente do futuro remoto era rigorosamente vegetariana, e eu próprio, enquanto estive com eles, apesar de sentir falta de carne, fui obrigado a ser também frutívoro. Mais tarde descobri que os cavalos, o gado, os carneiros e os cães estavam tão extintos quanto os nossos dinossauros. Mas as frutas eram deliciosas, particularmente uma delas que parecia estar na época, uma espécie de pinha farinhenta que acabei transformando em meu alimento predileto. A princípio, fiquei muito intrigado com todas essas frutas e flores diferentes, mas depois descobri o que significavam. Acho que lhes estou falando demais sobre o meu jantar de frutas nesse futuro distante. Tão logo satisfiz um pouco meu apetite, decidi me atentar a aprender a língua dos meus novos companheiros. Era de certo a primeira coisa a fazer. As frutas me pareciam bem adequadas para iniciar a tentativa de comunicação. Mostrando-lhes uma delas, fiz uma série de ruídos e gestos interrogativos. Não foi fácil dar-lhes a entender a minha intenção. Os primeiros resultados foram olhares de surpresa ou cascatas intermináveis de risos, mas ao fim de algum tempo, uma criaturinha de lindos cabelos percebeu meu intuito e pronunciou um nome. Tanto bastou para que eles se pusessem a tagarelar uns com os outros por longo espaço de tempo. Essas minhas primeiras tentativas para imitar os delicados sons de sua linguagem provocavam sempre novos acessos de risos. Eu me sentia como um mestre-escola entre crianças. Continuei insistindo e, em pouco, estava sabendo umas 15 ou 20 palavras. Dos substantivos passei aos pronomes demonstrativos e ao verbo comer. Era um trabalho lento. Ficaram logo cansados e procuraram subtrair-se às minhas perguntas. Achei que era melhor aprender em pequenas doses e quando eles estivessem dispostos a isso. E foram doses realmente diminutas, pois jamais encontrei um povo tão indolente e que se fatigasse tão depressa.
Logo descobri uma coisa esquisita a respeito dos meus pequenos hospedeiros. Sua falta de interesse por tudo. Corriam para mim sofregamente, entre gritos de surpresa como crianças, e como crianças, logo paravam de me examinar e se afastavam à cata de outro divertimento. Quando o jantar e minhas tentativas de conversação terminaram, notei pela primeira vez que quase todos os que me haviam rodeado de início tinham ido embora. E foi igualmente estranha a rapidez com que me tornei indiferente à presença deles. Tendo satisfeito minha fome, saí para o ar livre e à luz do sol. Encontrava incessantemente novos grupos desses viventes do futuro que me seguiam a pequena distância, tagarelavam e riam à minha custa, me sorriam e me faziam sinais amistosos. Depois me deixavam em paz, entregue às minhas reflexões. Quando saí do grande edifício, a calma da tarde estendia-se pela terra e a paisagem era iluminada pelos raios cálidos do sol poente. A princípio, as coisas me pareciam muito confusas. Tudo era tão diferente do mundo em que eu havia deixado, até mesmo as flores. O edifício estava situado no declive do vale de um rio largo, mas o Tâmisa se deslocara talvez uma milha do seu leito atual. Resolvi subir ao cume de uma colina aproximadamente a milha e meia de distância e dali deitar um olhar mais extenso por sobre este nosso planeta do ano da graça de 1800 e 2601. Pois essa, como já devia ter informado, era a data marcada pelos mostradores de minha máquina do tempo. Enquanto caminhava, permanecia atento a toda e qualquer impressão que pudesse achar-me, a explicar-me por que aquele mundo de esplendor tombava em ruínas, pois só encontrava ruínas. A meio da encosta da colina, por exemplo, divisei um grande amontoado de granito, conservado único por destroços de alumínio, um vasto labirinto de paredes desabadas e montes de entulhos, no meio dos quais se erguiam espécies touceiras de uma planta muito bonita que, pela disposição das folhas, lembrava um pagode chinês. Talvez urtiga, mas de um colorido mais vivo e sem os pelos urticantes. Eram certamente os escombros abandonados de uma vasta construção, cuja finalidade eu não conseguia imaginar. Esse lugar me reservaria mais tarde uma experiência muito estranha. Primeiro sinal de uma descoberta ainda mais estranha, porém, disso falarei no momento oportuno. Com um pensamento súbito, do terraço onde eu parara, a fim de repousar um pouco, corri os olhos em torno e não avistei nenhuma espécie de habitação particular. Ao que tudo indicava, a casa de família e talvez mesmo a família não existiam mais. Aqui e ali, em meio à vegetação, viam-se edifícios apalacetados, mas a habitação isolada e a casa de campo que dão uma feição tão característica à nossa paisagem inglesa haviam desaparecido. Comunismo, falei para mim mesmo. Atrás desse pensamento veio outro. Olhei a meia dúzia de figurinhas que ainda me seguiam. Então, num lampejo, percebi que todas se vestiam da mesma forma, tinham o mesmo rosto imberbe e delicado, as mesmas formas redondas de meninas. Pode parecer inconcebível que eu não tivesse notado isso antes, mas tudo era tão diferente. Agora eu percebi as coisas com a maior clareza. No trajar, em todas as características e maneiras que hoje distinguem os dois sexos, essas criaturas do futuro eram exatamente iguais. As crianças, por sua vez, pareciam-me simples miniaturinhas de seus pais. Disso concluí que as crianças dessa época futura eram extremamente precoces, pelo menos fisicamente, e mais tarde encontrei provas abundantes dessa opinião.
O bem-estar e a segurança em que vivia essa gente fazia certamente esperar, pensei, que os dois sexos acabassem se parecendo tanto, pois a robustez do homem e a delicadeza da mulher, a instituição da família e a diferenciação de ocupações são meras exigências de uma era de força física. Deixa eu dar um pitaco aqui. O H.G. Wells era socialista, era comunista, né? As ideinhas, pregação no livro, as ideias, querendo fazer pregação no livro. Onde o comunismo deu certo? Onde a esquerda deu certo, por um acaso? Na Venezuela? Em qual país? Cuba, arruinada, Venezuela arruinada, e todos os países que tiveram a desgraça de cair nas mãos de líderes ditadores comunistas, esquerdistas, infelizmente o povo vive na miséria mais profunda, como na Venezuela, e o país se transformou em ruínas. Quando a população é numerosa e equilibrada, um elevado índice de nascimentos é antes um mal do que uma benção para o Estado. Quando a violência é rara e a prole está segura, há menos necessidade. Na verdade, não há necessidade alguma de uma família organizada com tal e a especialização do sexo, com referência às necessidades dos filhos, termina por desaparecer. Disso já encontramos alguns indícios em nossa própria época, e no futuro esse quadro social estará completo. Devo lembrar a vocês que essa era a especulação que eu fazia naquela hora, porque mais tarde iria descobrir como estava longe da realidade. Enquanto eu meditava sobre essas coisas, minha atenção foi despertada para uma pequena e graciosa construção que apareceu diante de mim. Era mais ou menos um poço sob uma cúpula. Pensei, um pouco distraidamente, como era esquisito ainda existirem poços, e retomei o fio de minhas especulações. Não havia grandes construções na parte superior da colina. Segui andando aceleradamente, como se tivesse milagrosos poderes locomotores, e não tardei a ver-me sozinho pela primeira vez. Tomado de uma estranha sensação de liberdade e aventura, subi correndo ao topo da colina. Ali encontrei um assento feito de um metal amarelo, que eu não identifiquei, corroído por uma espécie de ferrugem cor-de-rosa e já meio coberto por uma camada de musgo. Os descansos dos braços lembravam cabeças de grilos. Sentei-me e pus-me a contemplar o nosso velho mundo sob o crepúsculo desse longo dia. Foi um dos mais belos e doces espetáculos que eu vi. O sol já havia transposto a linha do horizonte, o ocidente era ouro flamejante, com algumas barras horizontais de púrpura e carmesim. Lá embaixo estava o vale do Tâmisa, pelo qual o rio se estirava como uma lâmina de aço polido. Já me referi aos grandes palácios que pontilhavam a vegetação variada, alguns completamente em ruínas, outros ainda ocupados. Aqui e ali elevavam-se um vulto branco ou prateado no abandonado jardim da terra. Aqui e ali a cortante linha vertical de algum mirante ou obelisco. Não se viam cercas nem quaisquer sinais de propriedades ou de cultivo de cereais. Toda a terra se tornara um único jardim. Olhando tudo isso, comecei a basear minha interpretação nas coisas que havia visto. Mais tarde percebi que só havia encontrado metade da verdade, ou menos até o vislumbre de uma de suas facetas. Mas, naquele dia, foi assim que as coisas foram por mim interpretadas. Pareceu-me que eu me deparava com a humanidade em uma época de declínio. O crepúsculo avermelhado, se fosse uma sociedade comunista, melhor dizendo, é declínio total, de fato. A história prova isso em nós, aqui no presente, né? O crepúsculo avermelhado fez-me pensar no crepúsculo da raça humana. Pela primeira vez, comecei a compreender uma estranha consequência dos esforços sociais em que hoje estamos empenhados.
e, nada obstante, era uma consequência bastante lógica. O vigor é o produto da necessidade, a segurança é um convite ao enfraquecimento. A obra de melhoria das condições de vida, o verdadeiro processo civilizatório que torna a existência cada vez mais segura, havia prosseguido firmemente e atingido o seu clímax. A humanidade unida havia acumulado uma sucessão de triunfos sobre a natureza. Coisas que hoje não passam de sonhos haviam se transformado em projetos palpáveis e executados na sua plenitude. E o resultado era o que eu estava vendo. Afinal de contas, as condições sanitárias e a agricultura de hoje estão ainda numa fase rudimentar. A ciência de nosso tempo atacou apenas uma faixa insignificante no campo das doenças humanas, mas ainda ela continua a desenvolver-se com firmeza e obstinação. A agricultura e a horticultura destroem uma erva daninha aqui e ali e cultivam tão só uma vintena de plantas úteis, deixando que a grande maioria dos vegetais lute como puder para encontrar o equilíbrio natural. Aperfeiçoamos nossas plantas e animais favoritos, e como são poucos, gradativamente praticando a criação e o cultivo seletivos. Hoje, um pêssego melhor, uma uva sem caroço, amanhã, uma variedade de flor mais bonita e mais perfumada, ou uma espécie de gado mais produtivo. Esse aperfeiçoamento é desenvolvido aos poucos, porque nossos conhecimentos são limitados e não sabemos ao certo o que desejamos. Por sua vez, a natureza mostra-se tímida e lenta em nossas inábeis mãos. Algum dia tudo isso estará mais bem organizado, a cada vez mais, e assim por diante. Essa é a direção da corrente, apesar dos redemoinhos. O mundo inteiro será instruído, inteligente e cooperativo. A natureza será subjugada numa progressão cada vez mais veloz. Por fim, reajustaremos o equilíbrio da vida animal e vegetal para que se adapte às necessidades humanas. Esse equilíbrio deve ter sido atingido e de maneira perfeita no espaço de tempo coberto por minha máquina. O ar estava livre de mosquitos, a terra de ervas daninhas e de fungos. Por toda parte, árvores frutíferas e flores maravilhosas. Borboletas de asas brilhantes adejavam. A medicina preventiva havia chegado ao seu estágio ideal. As doenças haviam sido erradicadas. Durante minha estada, não vi qualquer indício de moléstias contagiosas, e mais tarde lhes mostrarei que mesmo os processos de putrefação e decomposição haviam sido profundamente afetados por essas mudanças. Tinham-se obtido também triunfos sociais. Eu via a humanidade alojada em magníficos prédios, luxuosamente vestida, e não havia encontrado ninguém entregue ao duro trabalho braçal. Que gosta um esquerdista de não fazer nada, ficar coçando o dia inteiro. Não havia sinal de luta, nem social, nem econômica. As lojas, os anúncios, o tráfico, todo esse comércio que constitui a estrutura de nosso mundo não existiam mais. Era natural que, nessa tarde dourada, eu admitisse facilmente a ideia de que me encontrava num paraíso social. É interessante como a ideia política, né, o pensamento político, ele entranha na vida da criatura, assim, que até um livro o cara vai escrever, o cara quer colocar ali as preferências políticas dele, que é o socialismo, o comunismo, né? Acha que é um regime ideal. Ideal onde, meu Deus do céu? Na Rússia, só causou destruição. Na China, foram 200 milhões de pessoas mortas pelo comunismo. Onde que isso é bom? Onde que isso deu certo? O próprio crescimento da população, julgava eu, tinha sido estabilizado, mas com a mudança vem inevitavelmente a adaptação à mudança. A menos que a ciência biológica seja um amontoado de erros, qual é a razão da inteligência e do vigor humanos? A luta pela vida e a liberdade,
condições sobre as quais os ativos, os fortes e os astutos sobrevivem, enquanto os fracos sucumbem. Condições que estimulam a aliança leal dos capazes, o autodomínio, a paciência, a determinação e a instituição da família e as emoções que dela resultam, o ciúme desvairado, a ternura para com a prole, a dedicação dos pais, tudo isso encontra sua justificativa e sustentáculo nos perigos que ameaçam os filhos. Mas, e quando não existem esses perigos? Surge e cresce um novo sentimento, oposto ao ciúme conjugal, oposto à maternidade feroz, oposto às paixões de qualquer natureza. Essas coisas se tornam desnecessárias, pois só serviriam para complicar a vida, resquícios bárbaros e incômodos numa agradável e refinada existência. Pensei na delicadeza física das pessoas, na sua falta de inteligência, naquelas imensas ruínas por toda parte, e isso fortaleceu minha crença de que a natureza havia sido inteiramente conquistada, pois a humanidade havia sido forte, enérgica, inteligente e havia usado toda a sua transbordante vitalidade em alterar as condições do meio em que vivia. E agora vinha a razão que essa alteração provocara. Sobre as nossas condições de absoluto conforto e segurança, essa energia incansável que hoje é nossa força ficou debilitada. Mesmo na época de hoje, certas tendências e desejos que outrora foram indispensáveis à sobrevivência são uma fonte constante de frustrações. A coragem física e o gosto dos combates, por exemplo, de nada servem para o homem civilizado. Muito pelo contrário, pode ser um estorvo. Num estado de equilíbrio físico e de segurança, o poder, tanto intelectual como físico, estaria deslocado. E imaginei que essa gente do futuro tinha conhecido um incontável número de anos sem perigo de guerras ou de violência individual, nem ameaças de animais ferozes ou de epidemias que exigissem robustez física e trabalhos pesados. Pará não gosta de trabalhar mesmo. Está sempre vendo o trabalho como algo que atrapalha o homem, algo como um estorvo, algo que sem necessidade. Gente, uma coisa simples que um escritor da categoria de um H.G. Wells, será que não sabe? A mente parada, ela atrofia. Se você pega um enxada, morei muito tempo na roça, ainda moro numa chácara. Se você pega uma enxada, se você deixa ela encostada, ela enferruja. Se você compra um carro, ele fica parado, ele estraga a parada, a bateria descarrega e daí por diante. Tudo, se não usar, corrói, estraga, se perde. A mente do homem, sem o trabalho, ela atrofia o homem atrofia o corpo e a mente. O homem fica com problemas um homem que não se move, que não trabalha, a pessoa que não coloca a mão na, como se diz, mão na obra, ali, mão na massa, não faz nada, ela vai ter um sobrepeso, ela vai adquirir ali um colesterol, problemas de saúde, diabetes, daí por diante. E a mente é a mesma coisa, a mesma coisa. Se a gente não usa a nossa mente no trabalho, seja qualquer, o trabalho é uma bênção. O trabalho faz a gente ficar ativo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Pelo amor de Deus, um cara da categoria de um... que o comunismo, ele mexe tanto com a mente da pessoa que ele faz o óbvio, a pessoa não enxergá-lo. Ele faz a pessoa não enxergar o óbvio, tanto que deixa a pessoa doente mentalmente, essas ideias fanáticas. Seja qualquer ideia política, seja até religiosa, um pensamento, a pessoa que se torna um fanático, ela não enxerga, ela se torna um cego, ela não enxerga a realidade. Para tal gênero de vida, aqueles que chamamos de fracos se acham tão bem aparelhados como os fortes. Na verdade, deixam de ser fracos. Então, diria eu, até mais preparados, pois os fortes seriam vítimas de seu próprio excesso de energia desaproveitada.
Sem dúvida que a requintada beleza dos edifícios que eu vira havia sido uma das últimas canalizações da energia da humanidade, antes que esta entrasse em perfeita harmonia com as condições ambientes. O esplendor desse triunfo, que foi o princípio da última e grande paz, esse tem sido sempre o destino da energia em segurança. Volta-se para a arte e o erotismo, e depois vem a apatia e a decadência. Mesmo esse impulso artístico acaba por morrer, e estava quase morto no tempo em que eu visitei. Enfeitar-se de flores, cantar, dançar ao sol, era tudo quanto restava das manifestações artísticas. Mesmo isso haveria de ceder um dia a uma inatividade satisfeita. A moda do sofrimento e das necessidades nos obrigam a permanecer ativos. E me parecia que ele está sendo contraditório, que ele diz aqui. A moda do sofrimento e das necessidades nos obriga a permanecer ativos. E me parecia que e o trabalho nos obriga a permanecer ativos também, tanto fisicamente quanto mentalmente. O homem que nada faz, que fica parado o tempo inteiro, aquele que não trabalha sua mente numa leitura, como eu estou fazendo aqui, ou que não trabalha seu corpo, ou que não executa um trabalho que necessita do pensar ali da mente, de usar a mente, tudo atrofia, tudo que não é usado atrofia. Isso é uma coisa tão óbvia. Recapitulando aqui. E me parecia que naquele futuro distante, essa odiosa mó havia sido finalmente despedaçada. Não, ele trata isso como algo ruim. A moda do sofrimento e das necessidades nos obriga a permanecer ativos. Me parecia, eu estava até estranhando, óbvio que eu estava estranhando. A moda do sofrimento e das necessidades nos obriga a permanecer ativos. E me parecia que, naquele futuro distante, essa odiosa mó havia sido finalmente despedaçada. Eu estava até estranhando, por isso que eu estranhei. O sofrimento, ele não é que é bom, ninguém gosta de sofrer, mas aquele que está sofrendo com uma doença por causa dos seus excessos, ele não vai corrigir os seus excessos. Uma pessoa que bebe muito, está com problema no pâncreas, o médico diz a ela, você vai ter que fazer um tratamento aí, tomar bastante medicamento, se você não parar, você vai ter um problema sério, pode morrer. Aí esse sofrimento não vai ser útil para a pessoa, não vai deixar o vício. Ou seja, ou tipo de excesso, a pessoa que come muita gordura ou doce, está com problema de saúde, e a mesma coisa, ela está sofrendo com isso. Aí esse sofrimento, ele não serve de alerta para a pessoa, ele não é um sinal, ele não é o alarme, é o alarme que está tocando para a pessoa mudar o seu comportamento, para mudar a sua forma de vida. E o socialista, o comunista, ele não enxerga o óbvio, não vê nada disso, ele não enxerga que o sofrimento ele pode ser útil para a pessoa se reformar, para a pessoa mudar. O trabalho é extremamente útil também. O socialismo, o comunismo, ele atrofia a mente da pessoa. Não é que atrofia, ele deixa a pessoa tão fanatizada que a pessoa não enxerga o óbvio. Sentado ali em meio às trevas que baixavam, eu pensava ter, com essa simples explicação, desvendado o enigma do mundo, esclarecendo todo o mistério daquela gente deliciosa. Era possível que os meios por eles usados para evitar o aumento da população tivessem sido eficientes demais e seu número diminuir em vez de permanecer apenas estacionado. Isso explicaria as ruínas abandonadas. Era uma explicação muito simples e bastante plausível, como afinal são quase todas as teorias erradas. Enquanto eu entregava essas reflexões sobre o triunfo demasiado perfeito do homem, a lua cheia amarelara nordeste em meio, recapitulando aqui. Eu moro na roça, eu tive que parar para ver uma aranha que está andando na minha perna aqui. Aquelas aranhas de parede. Que livro áudio mequetrefe. O cara fica conversando no meio do livro. Quem está narrando o livro áudio, quem está lendo, fica conversando. Enquanto eu me entregava a essas reflexões sobre o triunfo demasiado perfeito do homem, a lua cheia, amarela e encurvada, apontava ao nordeste em meio a um lago de luz prateada,
Lá embaixo, os pequeninos seres deixaram de agitar-se. Uma coruja voejou silenciosamente e eu comecei a tremer com o frio da noite. Resolvi descer e procurar um lugar onde pudesse dormir. Procurei com os olhos o edifício que eu já conhecia. Depois o meu olhar passeou pelas cercanias até a estátua da esfinge branca sobre seu pedestal de bronze, que se destacava cada vez mais à medida que a luz do luar se tomava mais brilhante. Podia ver também a bétula branca a seu lado e o emaranhado de rodoendros escuros sob a luz pálida e o pequeno relvado. Olhei para este mais uma vez. Um frio me desceu pela espinha, pondo fim à minha serenidade. Não, disse comigo mesmo, obstinadamente. O relvado não era esse. Mas era esse, pois a face branca e leprosa da esfinge estava voltada para ele. Podem vocês calcular o que senti quando adquiri plena convicção do que sucedera? Não, não podem. A máquina do tempo havia sumido. Deixa eu recapitular, ler o nome do vegetal, da flor melhor aqui. É rododendros. Rododendros. E o emaranhado de rododendros, é rododendros, não rodoendros, como eu estava lendo. Rododendros. A máquina do tempo havia sumido. Instantaneamente, como se tivesse recebido uma chicotada no rosto, ocorreu-me a possibilidade de perder minha própria época, de ficar ali abandonado nesse futuro para sempre. Este simples pensamento me atilou como uma verdadeira dor física. Senti um aperto na garganta e a respiração sufocada. Um momento depois vi-me presa do terror e corri desabaladamente, descendo a colina aos saltos. Levei um tombo violento, caindo ao comprido. Fiz um ferimento no rosto, vejam este. Não parei para estancar o sangue. Continuei a correr e a saltar, sentindo na face e no queixo um fio quente a escorrer. Durante todo esse tempo, eu ia falando para mim mesmo. Eles a afastaram um pouco do lugar e a esconderam sob os arbustos. Mas continuava a correr com todas as minhas forças, porque durante esse tempo todo, com a certeza que às vezes acompanhava um terror excessivo, eu sabia que essa afirmação era uma loucura. Sabia instintivamente que a máquina havia sido carregada para fora de meu alcance. Minha respiração era difícil. Pensei que cobria a distância entre o topo da colina e o pequeno relvado, 2 milhas talvez em 10 minutos. E não sou mais nenhum jovem. Aos berros eu amaldiçoava minha irrefletida confiança ao largar a máquina do tempo naquele local, e com isso perdia ainda mais o fôlego. Gritava, ninguém me respondia, ninguém parecia mover-se naquele mundo iluminado pela luz da lua. Quando cheguei ao relvado, meus piores receios se confirmaram. Não havia o menor vestígio da máquina. Senti-me gelado por dentro, como se fosse desfalecer ao ver aquele espaço vazio. Pus-me a correr furiosamente em volta, como se a máquina pudesse estar escondida em algum canto, e, de repente, parei apertando a cabeça com as mãos. Por sobre mim, em seu pedestal de bronze branca, o rosto escalavrado, brilhando ao luar, alteava-se a esfinge. Parecia zombar de meu desespero. Poderia consolar-me imaginando que as pequenas criaturas haviam guardado a máquina em algum abrigo. Não estivesse eu convencido de que eram física e intelectualmente incapazes de tal aventura. E era isso que me aterrava. A suspeita de algum poder até então desconhecido, sobre cuja intervenção o meu invento havia desaparecido. No entanto, de uma coisa eu estava certo. A menos que
em outra época qualquer, se tivesse produzido uma exata duplicata, a máquina não podia ser posta em movimento no tempo. O sistema de alavancas, eu lhes mostrarei mais tarde como funciona. Evita que, quando retiradas, alguém pudesse acioná-las. A máquina tinha sido carregada e estava escondida em algum lugar, somente nada mais que isso. Mas então, onde estaria? Penso que fui tomado de um acesso de loucura. Lembro-me de ter corrido alucinadamente por entre os arbustos que rodeavam a esfinge, assustando um pequeno animal branco que, à claridade do luar, me pareceu um veadozinho. Lembro-me também de ter ficado até altas horas da noite, rebentando os arbustos com os punhos fechados até sentir os dedos machucados. Depois, soluçando e perdido de angústia, desci até o grande edifício de pedra. A grande sala estava às escuras, silenciosa e deserta. Escorreguei no piso desigual e caí sobre uma das mesas de malaquita, quase machucando a perna. Acendi um fósforo e dirigi-me para o interior, atrás das cortinas poeirentas de que antes lhe falei. Havia ali uma segunda grande sala coberta de almofadas, sobre as quais dormiam, creio eu, que umas 20 daquelas criaturinhas. Não resta dúvida de que devem ter achado meu segundo aparecimento muito esquisito, porquanto irrompi em meio à quietude das trevas com gritos inarticulados e erguendo a chama de um fósforo, pois nem mais deviam saber o que era um fósforo. Onde está a minha máquina do tempo? Pus-me a vociferar como uma criança zangada, agarrando-os e sacudindo-os, um depois o outro. Alguns riram, mas quase todos ficaram realmente assustados. Quando os vi de pé em torno de mim, dei-me conta de que estava cometendo o maior desatino possível naquelas circunstâncias, procurando reavivar neles a sensação de medo. Porque, raciocinando com base no seu comportamento durante o dia, era de supor que, para eles, o medo era uma coisa esquecida, extinta. Bruscamente, jogando fora o fósforo e tropeçando ali e aqui, no que estava em meu caminho, precipitei-me pelo salão de jantar e saí para a noite banhada pelo clarão da lua. Ouvi gritos de terror e o ruído dos passos descontrolados dos pequeninos pés correndo de um lado para o outro. Não me recordo de tudo que fiz enquanto a lua vagueava pelo céu. Acredito que foi a natureza imprevista de minha perda que me pôs como louco. Senti-me irremediavelmente separado de todos de minha espécie, um animal estranho no mundo desconhecido. Devo ter perambulado sem destino, gritando imprecações contra Deus e contra o mundo. Eu guardo a lembrança de um terrível cansaço enquanto essa noite de pesadelo ia passando, de ter procurado em lugares impossíveis, de haver tateado por entre as ruínas iluminadas pelo luar, tocando em estranhas criaturas escondidas na escuridão, e por fim de ter me deitado no chão perto da esfinge e chorado desesperadamente, pois só me restava a minha própria desgraça. Então adormeci e quando despertei já era dia, claro, e um casal de pardais saltitava na relva perto de mim. Sentei-me no frescor da manhã e procurei lembrar-me de como fora para ali e por que estava possuído de tamanha sensação de abandono e desespero. Então as coisas se aclararam no meu espírito. À luz crua do dia que me devolvia a razão, pude raciocinar com objetividade. Compreendi que meu comportamento da noite anterior fora uma rematada estupidez e pude colocar as ideias no lugar. Suponhamos o pior, disse eu. Suponhamos que a máquina esteja perdida, esteja mesmo destruída. Cumpre-me ser calmo e paciente, aprender a maneira de ser desse povo,
formar uma ideia clara de como se deu a perda da máquina e o que devo fazer para arranjar material e ferramentas. Talvez, quem sabe, eu consiga construir uma máquina nova. Essa era a minha única esperança. Uma pobre esperança, de certo, porém melhor que o desespero e o nada. Afinal de contas, era belo e curioso esse novo mundo. Mas, provavelmente, a máquina tinha sido apenas carregada, não destruída. Também, aqui devia eu ser calmo e paciente, descobrir o esconderijo e procurar recuperá-la para pela força ou pela astúcia. Levantei-me com grande esforço e com os olhos procurei um lugar onde pudesse fazer a ablução matinal. Sentia-me cansado, entorpecido e sujo da viagem. O frescor da manhã fazia-me desejar ficar também limpo e bem disposto. Minhas emoções tinham se esgotado. Na verdade, enquanto tratava das coisas, fiquei analisando com surpresa a minha excessiva comoção da véspera. Examinei cuidadosamente o terreno em torno do relvado onde estivera a máquina. Perdi algum tempo fazendo perguntas inúteis da melhor forma que podia às criaturinhas que se aproximavam de mim. Nenhuma delas entendiam meus gestos. Alguns simplesmente me olhavam com um ar estúpido. Outros julgavam que era uma brincadeira e punham-se a rir à vontade. Tive de fazer o maior esforço de minha vida para não bater nesses delicados rostos sorridentes. Era um impulso irracional, mas o demônio engendrado pelo medo e pela raiva cega não tinha sido dominado e ainda procurava tirar vantagem de minha perplexidade. A relva me foi mais útil. Havia um sulco a meio caminho entre o pedestal da esfinge e as marcas de meus sapatos no lugar onde eu tinha feito movimentos para levantar a máquina virada. Havia na grama outros sinais da retirada do meu aparelho, juntamente com estranhas pegadas muito estreitas, que pareciam deixadas por um animal como a preguiça. Minha atenção se voltou mais diretamente para o pedestal. Como já lhes disse, era de bronze. Não era um bloco liso. Em cada um dos 4 lados se viam artísticos painéis em baixo relevo. Bati no bronze. O pedestal era oco. Examinando os painéis com cuidado, descobri que não eram inteiriços, e sim montados em partes dentro dos caixilhos. Não vi puxadores nem fechaduras, mas se os painéis eram portas, como eu supunha, deviam abrir-se de dentro para fora. Uma coisa me parecia bastante clara. Não foi preciso nenhum grande esforço mental para concluir que a máquina do tempo estava ali dentro. Como fora levada para ali era outro problema. Vi 2 criaturas vestidas de amarelo, laranja, que vinham na minha direção através dos arbustos e, passando sob algumas macieiras em flor, sorri para elas e fiz-lhes sinais para que se aproximassem de mim. Chegaram perto de mim. Apontando para o pedestal de bronze, tentei dar-lhes a entender que desejava abri-lo, mas ao primeiro gesto meu nesse sentido, elas se comportaram da maneira mais estranha. Não saberia descrever para vocês a expressão de seus rostos. Para usar uma comparação, era como se eu tivesse feito gestos obscenos a uma senhora de respeito. Elas se afastaram como se eu lhes tivesse dirigido o pior dos insultos. Não tive melhor sorte com outro, vestido de branco e de aspecto muito gentil. De algum modo fiquei envergonhado com a sua reação. Mas vocês sabem, eu queria recuperar a máquina do tempo e tentei mais uma vez. Quando vi esse último dar-me as costas e afastar-se, como os outros, perdi as estribeiras. Em 3 saltos o alcancei, segurei pela parte superior do manto e vim arrastando-o na direção da esfinge. Então li no seu rosto uma tal expressão de horror e repugnância
que o larguei imediatamente. Todavia, não me dei por vencido. Bati com os punhos nos painéis de bronze. Pareceu-me ouvir ruídos no interior. Para ser mais exato, sons de risos abafados. Mas devia ser engano. Então desci até a margem do rio. Recolhi uma pedra de bom tamanho e com ela bati nos painéis até que um deles ficou amassado e o azinhavre começou a cair em flocos. As minhas batidas violentas no pedestal deviam ter sido ouvidas pelo menos a 1 milha em torno, mas ninguém apareceu. Vi grupos deles nas encostas, deitando-me olhares furtivos. Por fim, cansado e cheio de calor, sentei-me na grama para ficar observando o local. Mas estava muito inquieto para ficar ali sentado à espreita. Sou demasiado ocidental para aguentar uma longa vigília. Posso ficar anos inteiros trabalhando num problema, mas não consigo ficar inativo por 24 horas. Passado algum tempo, levantei-me e comecei a andar sem sentido pelo matagal na direção da colina. Paciência, dizia comigo para mim mesmo. Se você quer recuperar a sua máquina, paciência, deixe a esfinge em paz. Se eles querem ficar com a sua máquina, não adianta destruir-lhes os painéis de bronze. E se não querem, você a terá de volta quando pedir. É inútil ficar sentado em meio a todas essas coisas desconhecidas, tentando resolver um enigma. Você acabará monomaníaco. Encare este mundo. Aprenda-lhe os costumes. Observe-o. Não tire conclusões precipitadas. No fim, você acabará encontrando todas as respostas. De repente, percebi o cômico de minha situação. Durante anos havia estudado e trabalhado para poder visitar o futuro e agora estava numa ansiedade louca para sair dele e voltar ao passado. Ué, a minha época. Eu próprio havia construído a armadilha mais complicada e mais desesperadora que alguém já imaginara, e não podia fazer nada por mim mesmo. Ri às gargalhadas. Ao atravessar o grande palácio, pareceu-me que as criaturas me evitavam. Podia ser apenas impressão minha, ou podia ter algo a ver com as minhas marteladas nas portas de bronze do pedestal. Fosse como fosse o motivo, não havia dúvida de que fugiam de mim. Tive, no entanto, o cuidado de não me mostrar preocupado e abstive-me de qualquer perseguição a elas. Ao fim de 1 ou 2 dias, as coisas voltaram ao normal, como era antes. Fiz os progressos que pude para aprender a língua e aproveitei para estender o âmbito de minhas explorações. A menos que me tivesse escapado alguma particularidade sutil, a língua daquelas criaturinhas era excessivamente simples. Compunha-se quase que só de substantivos concretos e de verbos. Havia poucos termos abstratos. Se 6 que os havia e empregavam muito pouco a linguagem figurada. Suas frases eram habitualmente muito reduzidas de 2 palavras, e eu não conseguia transmitir nem compreender a não ser as proposições mais elementares. Decidi relegar a um canto da memória a minha preocupação com a máquina do tempo e o mistério das portas de bronze sobre a esfinge, até que pudesse reunir conhecimentos suficientes para voltar ao problema de uma forma natural. Mas, como vocês podem compreender, um certo sentimento me retinha num círculo de poucas milhas em torno do ponto de minha chegada. Até onde a vista alcançava, toda a terra apresentava a mesma exuberante riqueza do Vale do Tâmisa. Do alto de todas as colinas que subi, via a mesma abundância de belos edifícios, infinitamente variados em material e estilo, as mesmas formações de coníferas, as mesmas árvores cobertas de flores. Aqui e ali a água brilhava como prata e mais ao longe a terra elevava-se em ondulações de colinas azuladas até fundir-se na serenidade do céu. Um aspecto singular que logo me atraiu a atenção foi a presença de certos poços
circulares, alguns deles, ao que me pareceu, de grande profundidade. Um desses poços se encontrava na vereda para a colina que eu havia seguido quando de minha primeira caminhada. Como os demais, tinha na borda uma cercadura de bronze curiosamente trabalhada e era protegido da chuva por uma pequena cúpula. Quem tiver interesse no livro e na história, eu vou postar a sequência. Daqui uns dias aí eu posto a sequência.